Nós vamos ver juntos aqui, nós estamos trabalhando com você uma playlist aqui no canal, com esse assunto. O assunto é como se livrar do sofrimento. Observe que o que conhecemos por sofrimento, ou seja, esse sofrimento humano, observem, é um sofrimento psíquico. É esse sofrimento psicológico que, como seres humanos, estamos há milênios vivendo dentro dele. Agora, vamos ver aqui algumas coisas. Nós vivemos sobre influências diversas, culturais, sociais, políticas, religiosas, filosóficas, psicológicas. Essas diversas influências que temos dentro da cultura em que nós nos encontramos, observem, elas são determinantes para estados internos que se mostram presentes hoje em nossas vidas. Então, quando a pessoa pergunta como se livrar do sofrimento, veja, é importante nós aprendermos a investigar em nossas vidas aquilo que está sustentando o sofrimento. Então, um assunto aqui que eu tenho para mim que é de grande relevância é nós abordarmos com você aqui essa forma como estamos lidando com a nossa experiência, com a nossa particular experiência, com a nossa pessoal experiência. Observe que essa experiência pessoal ou particular, ela está dentro de um contexto onde nós temos uma ilusão aqui. A ilusão desse sentido de pessoa, o que representa a ideia de consciência individual. Reparem como é delicado isso. Nós acreditamos que estamos tomando decisões a partir desse senso de individualidade. O que de fato ocorre é que nós somos o resultado de um contexto coletivo, o resultado de uma cultura. Nós estamos internamente já programados para aceitar o modelo vigente, para seguir essa visão de cultura, de sociedade e de mundo. Assim nós aprendemos, por exemplo, a valorizar esta busca da autoimportância. Nós queremos psicologicamente sermos aceitos. E ser aceito é ser visto pela cultura, pela sociedade, como alguém integrante dentro dela. E, de preferência, como uma figura de destaque dentro dessa sociedade, dessa cultura e desse mundo. Então, é típico do ser humano, e esse é o assunto que nós abordamos aqui com você, é o assunto do eu, dessa pessoa, desse mim. É típico desse mim, dessa pessoa, desse eu, desse ego, que é esse sentido de pessoa que temos, de ser alguém que manifestamos aqui, nesse momento, na vida de relação com o mundo. Esse é o eu, o mim, o ego. É típico essa busca de importância. Nós queremos ser importantes, ou nesse mundo, de uma forma em que realizemos coisas
que a cultura social, humanista, mundana valoriza. Realizar isso é ser aceito ou ser visto pela cultura, pela sociedade, como alguém importante. Então, ou queremos essa importância mundana, ou a importância na espiritualidade. Então, existe essa procura, essa busca de todos nós por esta aceitação, por esta valorização. Repare o que estamos trazendo aqui para você. O que vamos colocar e o que temos colocado aqui para você nesse canal. Assim como encontros online que nós temos. Nós estamos investigando aquilo que favorece essa condição. Esta condição onde presente em nossas vidas há um misto de prazer e dor, alegria e tristeza. Há momentos em que nos sentimos muito felizes. Esses são os momentos em que somos socialmente, culturalmente, de forma mundana ou de uma forma assim especial chamada religiosa, aceitos como alguém importante. Então, existe essa procura pela importância, pela autoimportância. Então, há em nós esse desejo. Então, quando tratamos com você aqui da questão do fim de toda forma de sofrimento psíquico, de todo esse padrão de sofrimento humano, procurando trazer para você a resposta para essa pergunta, como se livrar do sofrimento, nós temos que investigar tudo isso. Desde pequenos, nós fomos educados para competir, educados para o sucesso, educados para a busca ou procura de aceitação e reconhecimento. Assim, vencer é muito importante. Aliás, é a única coisa que importa para o eu, para o ego. Porque isso lhe dá prestígio. Examine isso comigo. Isso lhe dá reconhecimento, isso lhe dá aceitação, isso lhe dá fama, isso lhe dá sucesso. Além de todo o poder envolvido nisso. Então, desde pequenos, nós fomos educados para a competição. E na competição, a luta é pelo sucesso. Isso pode parecer muito, muito razoável. Mas repare, há por detrás disso o medo. O medo do fracasso. O medo de não ser aceito. Se fracassar. Existem culturas no mundo onde os pais educam os filhos. Bem, isso é típico de toda a cultura humana. Mas, em particular, em alguns países, as crianças são educadas para nunca falhar, para nunca errar, para nunca sentir qualquer forma de dor. Então, as crianças fazem coisas absurdas quando erram. Então, elas se punem de uma forma gravíssima, em razão de que foram ensinadas
foram moldadas dentro daquela cultura a nunca aceitar qualquer forma de derrota. Isso é bem típico em alguns países do Oriente. Aqui no Ocidente, nós temos essa busca da mesma forma, dentro de um modelo um pouco diferente. Mas no ego é sempre a ânsia por mais, a ânsia pela aceitação. Então, essa procura, reparem, é a causa do sofrimento. Há uma busca, um anseio, um desejo. Não nos ensinaram a verdade da liberdade, da alegria de ser. Quando há liberdade, nós temos acesso à alegria de ser. Então, todo esse encarecimento que se dá, que se faz, nesse projeto interno, algo recebido desse condicionamento psicológico dentro da humanidade. Esse encarecimento de vir a ser, de alcançar, de obter. É sempre a mente se orientando nesse tempo que ela projeta para ser alguma coisa. Então nós fomos educados para ser alguém, para vivermos como alguém e nos modificando para sermos alguém cada vez maior, com mais prestígio, aceitação, reconhecimento e poder. Percebam o sofrimento presente nesse modelo de existência do eu, do ego. Não há verdade, não há beleza, porque não há liberdade. A ausência dessa liberdade é a ausência da beleza e da verdade em nossas vidas. Isso nos coloca numa condição onde estamos dentro de um movimento não inteligente. Veja, não há inteligência quando o sofrimento está presente. E esse sofrimento, ele é cultivado, ele é incentivado. Nós somos motivados em direção à inveja, à comparação, à ambição. Isso é medo. Isso carrega por detrás desse comportamento um estado interno de insatisfação, porque fomos condicionados nessa ideia de vir a ser, de alcançar. Nós precisamos investigar todo esse padrão de comportamento que nos dá essa facilitação para esta complicação de existência, onde existe sempre essa incompletude interna dentro de cada um de nós, onde há sempre uma forma ou outra de sofrimento presente. Temos que ter uma aproximação da verdade sobre quem nós somos. Ou estaremos constantemente presos a essa condição. Assim, nós temos pensamentos obsessivos, não
Sabemos bem o que isso representa e por que isso está aqui. A presença desses pensamentos obsessivos. Então temos, por exemplo, reparem isso, pensamentos obsessivos, constantes e ansiedade. Não sabemos por que funcionamos assim. Por que estamos funcionando assim? Reparem isso, há toda uma pressão para onde quer que você olhe. Há toda uma pressão nesse sentido de que temos que modelar alguém. Modelar ser algo. Então há esta perseguição, há esta procura, há essa busca. Então estamos carregados de pensamentos obsessivos e ansiedade. Mas há outras formas de sofrimento presente e nós conhecemos muito bem isso. A questão da depressão é clássica. Algo típico do século XXI, no formato em que isso se apresenta. Nessa forma específica disso estar tão claramente manifesta dentro da cultura humana, dentro desta sociedade humana, dentro desse padrão de existência de humanidade. No entanto, nós sabemos que esses estados internos de sofrimento, eles têm outros nomes hoje, mas o ser humano, há milênios, vem sofrendo. Ele está em sofrimento em razão de estados internos, onde está presente essa ou aquela forma de inveja. A inveja de hoje não é a inveja de ontem. Espere, vou refazer isso. A inveja de hoje é a inveja de ontem. Apenas os objetos mudaram. Continuamos na inveja, mas a inveja de hoje é diferente da inveja de ontem, em razão da diferença dos objetos. Os objetos eram diferentes. Então, nos parece que tínhamos uma qualidade de inveja diferente. Na verdade, inveja é inveja. Os objetos mudaram. A inveja está presente. A presença daquele que inveja, que é o eu, o ego, é o mesmo. Assim, há milênios, o ser humano vem vivendo, precisando tomar ciência de uma realidade fora desta em que ele se encontra. Precisamos descobrir a realidade, a verdade, a singularidade, a beleza, a verdade, a inteligência desta visão da realidade divina nesse instante. Isso é o fim para esta psicológica condição, para esta psíquica condição interna de sofrimento. Aqui estamos dizendo para você, nesse canal, que a verdade da vida é a verdade de Deus. Essa realidade de Deus é aquilo que está presente. Quando a ilusão nesse padrão de ser, que carrega sempre essa intenção de vir a ser, não está mais presente. A verdade de ser
é a realidade de Deus. A ideia de vir a ser está assentado nessa ilusão de eu sou, porque eu fui. Se eu sou porque eu fui, eu também posso vir a ser. Assim, esse ser que transita entre o passado, o presente e o futuro é aquele que sofre. Esse é o eu, esse é o ego. Será possível descobrirmos nesta vida a vida sem o eu, sem o ego? A realidade de ser pura e simplesmente, direta e realmente, de forma verdadeira e inteligente. Ser. Só ser. Então temos a presença dessa unicidade, desta não separação. Aquilo que é você é a vida, quando o sentido do eu, do ego, desse padrão de ser que conhecemos no mundo, não está mais presente. Não nos disseram quando criança que esse mundo é uma aparição divina. E toda a nossa percepção nessa aparição pode ser vivida com verdade, inteligência, liberdade e amor. Se o sentido do eu, do ego, se essa ilusão da necessidade de vir a ser não estiver presente. Foi exatamente o contrário que nos ensinaram. Desde bem pequenos, nós temos escutado isso. Precisamos ficar iguais ao nosso irmão mais velho, que está bem na escola. Nós temos que ser iguais aos nossos primos, ou iguais àquela ou a outra pessoa. Nos são mostrados exemplos e modelos que devemos modelar, que devemos seguir, que devemos copiar. Então, nós somos norteados, orientados desde pequenos para a cópia, para a imitação, para seguir. Então, nos é ensinado, nos é mostrado a importância do ideal. Eu não tenho, mas eu terei. Eu não sou, mas eu serei. Hoje não posso, mas um dia eu conseguirei. Nesse interim, entre isso que sou e aquilo que desejo ser, há um espaço. No tempo, esse tempo, nesse espaço, é o tempo que o pensamento constrói e nele constrói um mundo idealizado por ele. Então, enquanto o ideal não é alcançado, que é o projeto do pensamento, esse pensador, que é o eu, o ego, está ansioso, angustiado, preocupado, deprimido. Porque a ideia é que você só será feliz, você que é o pensador, esse que tem esse projeto, quando realizar esse projeto. Reparem o jogo. Aqui estamos dizendo para você que felicidade
verdade, amor, inteligência é aquilo que está presente aqui e agora. Quando esse modelo psicológico de vir a ser ou de se livrar de alguma coisa não está presente. Não nos mostraram na vida a importância da beleza, desse viver livre desse modelo de tempo, desse padrão de tempo, dessa formação de tempo que o pensamento construiu. Aqui nós precisamos descobrir a vida nesse instante. Sem esse tempo psicológico, sem esse tempo ideológico, sem esse tempo da inveja, da ambição, da copiação, do seguir, desta projeção. Reparem que estamos trabalhando isso aqui com você nesse canal. O fim para a ansiedade. O fim para esse padrão de pensamentos obsessivos, compulsivos. O fim para esse padrão de estados internos, de quadros depressivos. Tudo isso está dentro do eu, desse mim, desse ego, dessa forma de ser alguém. A beleza da vida está em ser. É quando pela primeira vez nós temos a presença do real ser humano. A verdade do ser humano é a verdade de ser. Aquilo que temos conhecido e conhecemos como ser humano é um ser que psicologicamente está vivendo uma vida centrada no eu, no ego. A realidade de ser é a verdade desse humano que é a realidade divina. Então, esse ser humano livre do tempo psicológico, da ego-identidade, é a realidade de Deus. Apenas nesse sentido temos a verdade desta realidade de ser único, singular. Sem essa influência e sem esse peso desse padrão de cultura, desse padrão psicológico de humanidade. Então aqui estamos investigando tudo isso com você, nesse canal. E também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Então, se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, e a sua intenção real é de investigar isso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo. Podemos explorar todas essas questões. Então, através de perguntas e respostas, dentro de um contato também com o silêncio, nesse instante, nesta ciência de ser, estamos acessando a realidade da meditação. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui esse convite. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O ser humano está fugindo. Ele foge não para chocolate só, ou para relacionamento, para as drogas, ele foge para a bebida, ele foge
para a prática da meditação terapêutica, ele foge, ele não fica com isso.